Esse é o nosso toque de segunda-feira. Zóio Verde, o que tem no programa hoje? Bora aprender bastante? Hoje é dia de dicas de saúde junto com a Santa Casa de São José dos Campos. Aí você vai fazer um xixizinho, dói tanto, Luquinha. Aí você tem dor nos quartos, sabe o que é os quartos? E a dor nas costas, Solange, que cria tantas dúvidas também, náuseas. Você sofre com esses sintomas? Como o Luquinha diz, está enjoando, está vomitando, está com dor nas costas. Esses sintomas podem indicar pedras nos rins? Quando é que o tratamento deve ser feito? Quais os medicamentos? E quando é necessária a intervenção cirúrgica? Ele está aqui estreando no nosso programa, urologista da Santa Casa de São José dos Campos, Dr. José Freitas Melo Júnior. Ei, doutor, chega junto. Chega junto. Ele que é de Fortaleza? Salvador. Salvador. Boa tarde, tudo bem? Prazer. Prazer. Obrigado, doutor. Prazer, Fica à vontade, obrigado, viu? Mandar um beijo pra Ellen, nossa maquiadora, que tá lá Beijo. fora assistindo a gente. O que você tá fazendo aí, menina? Tá lá vendo se ela fez certinho ou não, né? Obrigado. Obrigada. Viu, Aliás, um beijo também para Salvador, o pai do doutor. É de Salvador? Salvador. Salvador, aqui ligado no Falando Nisso hoje. Você pode ligar no Facebook também, já tem participação ao vivo. Você pode mandar sua pergunta para a gente entender melhor o que causa pedra nos rins, doutor. Por que tem gente que tem e outras não? Bom, boa tarde. É um prazer aqui estar com Boa vocês, tá? Boa tarde a quem está nos assistindo. Na verdade, o cálculo renal ele é muito comum, né? 10% da população geral desenvolve cálculo renal. A maioria desses cálculos, eles são formados por oxalato de cálcio, né, e fosfato de cálcio, que são sais, tá? Além disso, tem cálculos que são de infecção, tá? Em pacientes que têm infecção crônica, ele também desenvolve cálculo, né? Doenças genéticas, paciente que tem um aumento de cistina na urina, que é uma doença genética, também é um fator de risco para formar cálculo, tá? Pacientes que têm portadores do HIV, que utilizam indinavir, né, podem ter cálculo, a medicação por si só pode causar cálculo também. Então são diversas as causas, né, e além de uma contribuição genética. Ok, Luquinha, muita participação aqui, viu? Tem sim, mandar um beijo especial para Amanda, para o Júnior, nosso querido amigo, o Jonathan também, querido, que estão em Jacareí assistindo a gente. Obrigado pelo carinho de vocês e companhia. Postar aqui, colocar a perguntinha do nosso querido telespectador Elias de Campos de Jordão. Ele quer saber se é possível dar dor nas costas quando você está com cálculo renal. Sem dúvida. E até é legal para a gente diferenciar o que é dor nas costas e dor de cálculo renal quando dá nas costas. Exato. Na verdade, a dor lombar, né, a dor nas costas, é a apresentação clínica mais comum, né? De uma maneira geral, quando essa dor é de causa renal, ela começa aqui nas costas, ela tem uma irradiação para a porção da frente do abdômen, tá? E nos homens, às vezes, essa dor pode até irradiar para a região da bolsa escrotal. E na mulher, essa irradiação das costas pode ir até a região da vagina. Já a dor de causa osteomuscular, né, geralmente essa dor nas costas ela irradia para o membro inferior, para a perna. Né? Então isso clinicamente ajuda a gente a diferenciar a causa da dor. Agora tem uma querida aqui, também está com você, Gabi. Ela comenta o seguinte, que ela tem muita dor nas costas, mas também quando ela urina. Também pode ser a dor nessa urina que ela comenta aqui ou não? Então, às vezes, precisa investigar que às vezes você pode ter um cálculo renal e uma complicação por uma infecção urinária, tá? Então, essa adência para urinar, que a gente chama de disúria, às vezes pode ser um quadro infeccioso associado à cólica renal. Agora, você sabe o que tem a ver, de repente, o suco de laranja e o suco de limão com pedra nos rins? Eu não sei, daqui a pouquinho a gente vai saber. Né? Eu sei que a Solange está protegida, viu? Porque ela toma suco de limão todo santo dia, sem açúcar e sem adoçante. Sem nada. Aí ela me dá um pouquinho no final e fica assim... Mas é gostoso. Ah, é só você que acha. Eu não gosto não, né? Deixei uma pergunta no ar, a gente vai tirar a dúvida agora com o doutor. Dizem que a cerveja sem gelo é diurética. É verdade? Mito ou verdade? Sem gelo? Sem gelo. Não sei como que você consegue tomar, né? Mas tomar cerveja é bom para a pessoa fazer xixi e ajuda a não ter pedra nos rins? Então, qual que é a recomendação que eu passo para os pacientes em relação à cerveja? O paciente acha que ele está bebendo cerveja, ele se mantém hidratado. Isso é errado. O paciente que bebe muito cerveja, a cerveja é diurética, ele vai urinar bastante. Isso acaba deixando ele num balanço negativo de líquido. Então, eu recomendo que sempre que o paciente beba 2 cervejas, tome um copo de água também. Tá? Para ele não ficar nesse balanço negativo, e isso é um fator de risco para formar cálculo. Aproveitando a deixa das bebidas, o suco de limão e o suco de laranja? Então, esses são protetores, tá? O suco de limão e o suco de laranja, eles contêm citrato,
tá? O citrato, ele melhora o pH da urina, ele deixa o pH mais alcalino. Além disso, ele é um quelante do cálcio, ele se liga ao cálcio, não deixa o cálcio livre para formar o cálculo, já que a maioria dos cálculos são formados por oxalato de cálcio. Então, assim, um suquinho de limão, um suquinho de laranja todo dia, você vai estar se protegendo, viu, Com Luquinha? certeza. Solange, mandar um abração pro Tainan, muito querido também aqui do Instagram. Nosso querido amigo Arlan, que está lá na igreja da cidade assistindo a gente. Obrigado pelo beijo. carinho e companhia. Ele colocou o nome aqui, o Felipe de Lorena, e ele comentou sobre fazer exercícios. Quem tem problema pode fazer exercício, esse problema de pedra nos rins, ou não? Na verdade, assim, o exercício, ele é protetor. Agora, o exercício de pequena e moderada intensidade. Tá? Os pacientes que fazem exercícios exaustivos, ele deixam o organismo num estado mais acidótico, digamos assim, né? E o pH ácido, ele é um fator de risco para formar cálculo renal. Então, exercício físico em quantidade pequena, moderada, ele é benéfico. Muito legal. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo que está aqui no live. Anderson Ferreira, esse querido e mega fotógrafo também, um beijo no seu coração. Eu vou fazer primeiro essa pergunta, porque depois a gente vai ver uma animação que tem a ver com essa pergunta. E quem mandou foi a Márcia Silva. Muito obrigada, viu, Márcia? Ela diz o seguinte, doutor, pedra nos rins. A pessoa tem que fazer cirurgia ou se controla só com medicamentos? É a Márcia de Jacareí. Tá. Bom, na verdade é o seguinte, o tratamento cirúrgico de urgência, ele é realizado quando a pedrinha sai do rim, migra e cai no ureter, que é o caninho que leva o xixi até a bexiga. Quando o paciente está obstruído, a depender do tamanho do cálculo, você tem uma indicação cirúrgica de urgência. Tá? O tratamento clínico, de uma maneira geral, ele pode ser medicamentoso com alopurinol, né? Os pacientes que têm cálculo de ácido úrico utilizam alopurinol. Os pacientes que têm excesso de cálcio na urina, eles utilizam um tipo de diurético chamado hidroclorotiazida, que ele reabsorve esse cálcio. Quer dizer, entendeu? Depende do caso. Depende do caso, ele pode ser cirúrgico ou clínico, o tratamento. Ok, então, Luquinha. Atender a nossa querida amiga aqui de São José, o Darlissa. Oi, Darlissa, boa tarde. Oi, Luquinha, boa tarde, Solange. Oi, linda, bom feriado. Viu? Obrigado, amor. Qual que é a sua pergunta? Então, eu tenho essa dor nas costas que ele está falando aí. E para me urinar, eu tenho que tomar o diurético, não eu não urino. Posso tomar 1 litro, 2 litros, 1 litro de água, que eu não consigo tirar a urina. Você foi no médico já, minha linda? Eu tomo remédio, tomo diurético para urina, tomo remédio para pressão, tomo uma tonelada de remédio. Mas esse remédiozinho, quem deu? Foi o médico ou você foi na farmácia e pediu uma indicação? Não, o médico. O médico. Vamos lá. Bom, na verdade, essa dor nas costas ela precisa ser investigada. Com exames de imagem, por exemplo, um simples ultrassom, você consegue ter um direcionamento se o órgão está num tamanho normal, se ele tem alguma dilatação. Se ele tiver uma dilatação, pode haver uma obstrução, e aí você precisa ver se esse fator obstrutivo é um cálculo, entendeu? Então, precisa realmente fazer uns exames de imagem, precisa procurar um urologista, fazer uma pesquisa para saber como é que está esse órgão. E assim, o fato dela tomar diurético, o diurético é um dos tratamentos para quem tem pressão alta. Então, na verdade, precisa ver direitinho se a indicação do diurético foi para tratar a pressão alta ou foi porque ela tem algum problema relacionado a cálculo renal. Buscar um urologista, Exato. né, Luquinha? Pois é, só para a gente entender um pouquinho também e visualizar melhor, a gente separou um vídeo para mostrar mesmo como é um dos procedimentos para retirada das pedras nos rins, né, doutor? Esse vídeo ele está passando uma sondinha, tá? Essa sonda ela transpõe o cálculo. Ele vai abrir essa sonda para, na hora que você quebrar o cálculo não migrar para o rim. Esse cálculo está no ureter. Esse é o cálculo que causa dor. Ele saiu do rim e está no ureter. E aí você passa uma fibra de laser. Com essa fibra de laser, você faz esse processo de quebra do cálculo, né? Essa técnica aí chama-se dusting. Ele está pulverizando o cálculo. Uma outra técnica é a gente quebrar o cálculo num tamanho menor e tirar com a cestinha. Esse caso aí, ele fez uma total pulverização e está tirando os fragmentos com essa sonda. Quer dizer, nem sempre quando põe só aquele alargadorzinho duplo J, que se chama, né, o catéterzinho, aí a pedra continua lá. A pedra continua lá. Na verdade, toda vez que a gente manipula o trato urinário, a gente deixa o catéter duplo J. Por quê? Porque mesmo depois de tirar esses fragmentos, pode ter algum tipo de inflamação e a própria inflamação estreitar o canal. Então, você deixa um catéter duplo J, né, que é um catéter que enrola no rim, desce até a bexiga, até cicatrizar aquela região. Depois, 1 semana, 2 semanas depois, você tira esse catéter. Para facilitar aí na hora de fazer xixi. Exato. E por falar em xixi, que não tem nada a ver com xixi, Luquinha. Mas tem a ver com a saúde, Não, né? tem a ver com xixi. Quando você está apertado, você senta para fazer xixi, você faz assim, ó. Entendeu? Bom,
E a gente está aqui, a vida que segue. Segunda-feira é dia de saúde, junto com a Santa Casa de São José dos Campos. De repente você tem pedra nos rins e não sabe, pode ser silencioso. Sabe aquela pedrinha que incomoda? De repente ela pode ser eliminada aí através de uma intervenção médica ou só com tratamento. Alguns alimentos também a gente está aprendendo que podem contribuir com a formação de pedras nos rins. Quem está aqui com a gente é o Dr. José Freitas Melo Júnior, que é urologista da Santa Casa de São José dos Campos. A gente tem uma pessoa na linha, não sei se vai se identificar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Linda, você quer dizer seu nome ou prefere não? Não, posso dizer sim, não tem problema, é Lúcia. Oi, Lúcia, tudo bom, lindona? Tudo. Diga lá, meu amor. Então, eu queria fazer a pergunta para o doutor, que há dias que eu estou sofrendo uma dor muito forte, né, que pega na barriga, desce para a bexiga, entendeu? Aquela dor insuportável. Eu vou fazer xixi, dói, mas dói, entendeu? Aí eu passo no médico, eles não me dão nenhum resultado. Aí eu não sei se é pedra na vesícula ou se é uma infecção forte. Entendi. Bom, para um diagnóstico correto, o doutor precisaria aí ter alguns exames em mãos, né? Exato. Na verdade, provavelmente porque ela tem um quadro de infecção urinária, tá? Ela precisa se dirigir a um pronto-socorro, fazer um exame simples de urina e uma cultura de urina. Entendeu? Cultura de urina. Então, a cultura de urina é um exame, na verdade, que ele vai tentar detectar a bactéria e ele vê os antibióticos que você pode utilizar. Então, fazendo esse exame, se ele faz o exame de urina rápido e mostra que, por exemplo, os leucócitos, que são as células de defesa, estão aumentadas, o médico já entra com antibiótico e quando sair o resultado da cultura, você checa se aquela bactéria, né, é sensível ao antibiótico que foi prescrito. Além disso, pode fazer também um exame de imagem para saber se o rim está bom, se tem alguma coisa na bexiga, né? Então, precisa realmente ir a um pronto-socorro e fazer uma investigação com alguns exames. Faz isso, viu, minha linda? Não deixa passar muito tempo, não, né? Fazer a pergunta da Elaine de Jacareí, só. Ela disse que o esposo dela teve pedra nos rins, disse que o tamanho era de 6 milímetros. Se partiu em 3 por um milagre e ele conseguiu expelir pela urina. Só que hoje ele fez novos exames e está tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Só que ele continua sentindo dor nas costas. Quer saber se depois que você expele a pedra, a dor continua ou deveria parar imediatamente? Ou tem outra pedra? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Depois que você elimina o cálculo, assim, o que causa dor é a obstrução. Então, o fator causal, o cálculo, ele eliminou. Só que, eventualmente, você ainda pode ter um processo inflamatório, né? Porque lá dentro é tudo mucosa, né? Bem delicado. Esse processo inflamatório obstrui o canalzinho do ureter. Então, enquanto tiver esse processo inflamatório e o canal não tiver pérvio, você pode ter cólica, mesmo sem ter o cálculo. Perguntinha que não quer calar, veio uma curiosidade. Eu fiquei imaginando, né, o homem e a mulher fazendo xixi com a pedrinha saindo. A pedrinha não rasga o canal? Pode dar uma infecção? Não necessariamente o fato dela passar e rasgar o canal dá uma infecção. Provavelmente vai sangrar um pouco. É muito comum o paciente que elimina o cálculo às vezes referir um sangramento, mas não necessariamente vai dar infecção. Entendi. Bom, tem uma pergunta de um querido aqui que não vai se identificar. A gente já passou para o doutor, ele vai retirar um dos rins e ele fez uma pergunta bem interessante que todo mundo vai saber daqui a pouquinho. Bom, temos uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dizer seu nome ou prefere não falar, minha linda? Não, posso falar assim, é Ana de Caraguatatuba. Ai, caralho, tá sol aí, Ana? Isso, tá sol, graças a Deus. Diga lá, minha linda. Então, eu queria fazer a pergunta para o doutor, é o seguinte, primeiramente, boa tarde para vocês da Band, que eu adoro assistir, tá? Obrigada, minha linda. E eu queria fazer o seguinte para ele, é que faz uns 4 anos que eu fui diagnosticada com um cálculo renal. Sim. E é para fazer uma cirurgia, e eu, devido a, sei lá, um pouco mais de medo, eu não fiz essa cirurgia, eu vivo tendo crise. Eu queria saber dele o que pode acontecer, se eu corro algum risco, se eu devo fazer mesmo a cirurgia. Boa pergunta. Qual é o risco da pessoa? Porque o rim vai inchando, o xixi não vai para fora, né? Fica parado. Então, aqui. na verdade é o seguinte, se ela não tem sintomas, se a pedrinha está parada no rim, isso aí não tem problema. O problema é que, como ela está tendo dor, essa pedra ela pode ter migrado e pode ter algum tipo de obstrução. E aí sim, um rim obstruído a médio e longo prazo, você pode até ter uma perda da função do órgão. Então precisa realmente retornar ao médico, repetir os exames e se ela tiver obstrução, ela tem que operar. Linda, não deixa não, porque é muito sério. Pensou rim inchado, tudo isso pode dar uma série de problemas. Eu vou fazer uma pergunta que está no nosso inbox aqui no Face. Ele pediu para não se identificar, o doutor já viu a sua pergunta. Ele vai retirar o rim esquerdo por causa de um tumor. Ele quer saber se só com um rim ele pode ter uma vida normal tomando uma cervejinha. Bom, na verdade, quem tira um rim, né,
coisa super comum, eventualmente a gente vê bastante isso no consultório, seja por cálculo, seja por câncer. O paciente retira esse rim e ele passa a viver com um rim só assim. Tá? Esse rim, ele fica vicariante, ele cresce, ele faz a função de 2 rins, digamos assim. Só precisa ter cuidado para não desenvolver doenças crônicas como pressão alta, diabetes, sobrepeso e aí não ter problemas de insuficiência renal por conta de doenças clínicas. Tomar água, 2 cervejinhas e um copo d'água. Não se esquece, receita do doutor, hein? Doutor, a gente falou tanto de infecção urinária que várias pessoas, como essa querida aqui que não colocou o nome, querem entender se a infecção urinária pode causar pedra nos rins ou não. Sim. E vice-versa. O cálculo renal, ele pode levar a uma infecção urinária se você tiver uma obstrução. E os pacientes que têm uma infecção urinária crônica, principalmente diabéticos, eles formam cálculos de infecção. Tá? Esses cálculos são potencialmente graves, porque às vezes essa infecção pode sair do sistema renal, ganhar todo o organismo e você tem um quadro chamado de sepse, que é um quadro bem grave. Tem que cuidar. Eu tenho uma amiga, estava comentando até, né, Zu? Estava comentando com o doutor, ela perdeu o rim. Ela não quis cuidar, perdeu o rim. Está parecendo um feijãozinho, murchou o rinzinho dela. Tem uma pessoa na linha, mas não vai se identificar, Luquinha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô, amiga, obrigado pela confiança aqui na gente. Qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é que meu marido teve fungos no pênis. E então ele fez um tratamento, mas continua doendo a mesma coisa, ficando vermelho e inchando. Então eu quero saber com ele como que vai fazer para terminar isso. Tá, minha linda, a gente está falando hoje sobre pedra nos rins. Eu vou ver se o doutor pode te dar uma orientação, tá? Foge um pouquinho do nosso tema, mas em relação ao urologista da mesma forma, né, Bom, doutor? vamos lá. Na verdade, o que ele tem é o que a gente chama de balanopost-it, tá? Esses quadros fúngicos geralmente acontecem nos pacientes diabéticos e pacientes que não foram operados de fimose, né? Ele tem ali a cabeça, né, do pênis, ela é coberta por uma pele e isso cria um ambiente de umidade e eventualmente você pode desenvolver uma infecção por fungos. Se essas infecções foram recorrentes, ele precisa tirar isso daí e fazer uma cirurgia de postectomia, cirurgia de fimose, tá? Mas é bom procurar um urologista para orientá-lo. E a gente já falou sobre isso aqui também, a higienização, né? Exato. Tem que prestar bastante atenção. E enxugar também. A umidade é um ambiente propício para fungos. Eu não sei por que homem tem mania de chacoalhar o bingolim. Por que chacoalha? Só tem que chacoalhar e tem que passar papelzinho, mas tem claro, homem que né? só chacoalha, né? Então, mas é uma questão de educação, não é verdade? Tem que fazer isso, viu, gente? Nossa querida aqui também não colocou o nome, mas a pergunta dela tá aí para vocês. Diz que a urina dela tem muito mau cheiro. Ela sente quando vai urinar que sai a urina, né? E vai saindo de pouquinho a pouquinho. O mau cheiro pode ser causado por pedra nos rins também ou infecção urinária? Não. Na verdade, o cheiro não caracteriza uma doença específica. Isso é uma dúvida muito frequente de consultório, tá? Eventualmente, a alimentação pode mudar o cheiro da urina. Se você bebe pouca água, aquela urina fica concentrada, muito amarela, também tem um odor mais característico, né? Então, o cheiro por si só não traduz nenhuma doença. Não tem nenhum problema de ser alguma doença mais grave? Não, o cheiro em si não. Ok. Doutor, o Rodrigo está ao vivo aqui no Falando Nisso. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Ele diz o seguinte: tem gente que já fez 3 cirurgias para retirar pedras nos rins. Quais os fatores que fazem com que essas pessoas tenham tantas crises? Alimentação, atividade física, o senhor já respondeu. Agora, como é que evita tudo isso? Se a pessoa tem uma alimentação, se ela... Só a água contribui para evitar a formação de pedras nos rins? É do Rio de Janeiro, da região de Maracá. Um beijo. Então, Maricá. Esse paciente que já foi operado 3 vezes, ele precisa fazer uma avaliação metabólica. Existe um exame chamado urina de 24 horas, onde você dosa algumas substâncias como cálcio, fosfato, ácido úrico, citrato, né? E a partir daí, se ele tiver algum distúrbio metabólico, a gente entra com medicação para prevenir a formação de cálculo. Por exemplo, o mais comum é o paciente excretar muito cálcio na urina. E aí você dá uma medicação, esse cálcio ele é resgatado para o organismo e diminui a formação de cálcio. Ok. Obrigada aí, pessoal do Rio de Janeiro, região dos lagos. Luquinha, dá tempo? Só reforçar sobre a questão da água. Estão perguntando que quantidade de água que a gente tem que tomar para evitar. Tem uma quantidade certa? Existe sim. O ideal é que você tenha um débito de urina de 2 litros.
litros. Para você ter um débito de 2 litros, você tem que beber 2,5 a 3 litros de água por dia. Quanto? 2,5 a 3. Cardíacos também? meu Deus. Cardíaco você tem que ter mais uma parcimônia, né? Porque esse paciente pode sobrecarregar o coração. Então tem que individualizar. Tem que Só fazer aquele alerta. Você que adora uma proteína também, não abusar muito de proteína. Exatamente. Né, o excesso da proteína, seja ela de origem animal, né, carne vermelha, etc., ela induz um pH ácido, né, na urina. E esse pH é propício para a formação de cálculo, então evitar o excesso de carne vermelha. Ok, então. Muita gente parabenizando o senhor, viu, doutor, pelas orientações. A gente quer o senhor muitas vezes aqui. Obrigado. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Bom feriado nada, que está trabalhando também, né? Obrigada. Obrigado. Zóio Verde, acabou. Bora nós. Obrigado, doutor. Obrigado você de casa pelo carinho, dividiu o feriado com a gente. Amanhã a gente fala sobre aluguel e condomínio. Beijo pra vocês. Perrengue com o vizinho também. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop. Vamos viver e vai ser feliz. A gente se vê. Tchau, tchau. Foi por medo de avião e eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque e aquele toque em teu cetim. Que coisa adolescente, James Dean.